Boa tarde. Hoje eu estou aqui para fazer as orientações das atividades do livro de matemática e de língua portuguesa. Nós vamos começar aqui com o livro de matemática. No livro de matemática, nós vamos estudar regiões planas do Tangram. O Tangram é um jogo, né, para brincar, formar figuras geométricas. Depois, tecendo os saberes com as páginas 49, 50, 51 e 52. O Tangram é esse jogo. Vocês vão encontrar esse Tangram na página 245 do meu bloquinho. Vocês vão tentar com essas figuras geométricas que formam o Tangram, e tentar formar esse triângulo azul com apenas 3 peças. Aqui tem um modelo para vocês, que vai ser aqui 2 triângulos, mais esse losango, certo? Depois, vocês vão fazer a mesma coisa que foi feito aqui, vocês vão colorir e fazer a mesma coisa que fez aqui com esse. Vocês vão formar 3 triângulos com as peças do Tangram, diferente dessa, colorir aqui com o que você fez. Dá para formar mais modelos de triângulos com essas peças aqui, do tamanho desse azul. Depois, vocês vão pegar e seguir essa dica. Ó, o exemplo aqui, uma região quadrada com 2 peças. Então, o que a pessoa fez? Pegou 2 peças verdes e 2 azuis e montou essa região quadrada. Depois, aí é com vocês. Uma região triangular com 2 peças, uma região quadrada com 3 peças, uma região retangular com 3 peças. E assim, é uma brincadeira de formar as figuras geométricas. Aqui vai ser um desafio. Vocês vão tentar encaixar todas as peças do Tangram, que são 7 peças, nesse quadrado, em um quadrado. Não quer dizer que é desse tamanho. Vocês vão pegar suas figuras do Tangram e juntar para formar um quadrado. Aqui é o desenho do mapa do Brasil. Um monte de quadradinho foi feito um mapa do Brasil. Você já consultou alguns mapas para conferir o endereço da casa de um amigo ou localizar sua cidade, o estado, o país. Os mapas são presentes no dia a dia e são muito úteis. Foi a aula que nós fizemos, uma aula do PET, que eu mostrei para vocês o mapa da nossa cidade. O território nacional representado aqui em formato de 550 quadradinhos, 550 quadradinhos tem aqui, foram organizados em uma parede com azulejos em uma cozinha e formaram o mapa do Brasil. Então, esses 550 azulejos foi formado aqui o mapa do Brasil. É comum utilizarmos mapas da cidade em que moramos ou de uma cidade que vamos visitar. Mas, e se você precisar consultar um mapa que represente o Brasil, todo o Brasil? Quer saber como é possível produzir um mapa desses? Para fazer um bom mapa, precisamos de uma imagem aérea da localização que queremos representar, obtida com a imagem de satélite feita do espaço ou com a fotografia aérea feita por avião. Foi o que eu mostrei para vocês, o mapa do satélite da nossa cidade, na aula anterior. Em seguida, geógrafos, cartógrafos, engenheiros percorrem diversos locais que serão representados no mapa e anotam informações que serão inseridas no computador. O programa de computador combina as fotografias com os dados anotados pelos especialistas e o resultado é um mapa pronto para ser utilizado por todos nós. Então, aqui é uma curiosidade
para vocês saberem como é que faz aquele mapa que eu mostrei na aula passada para vocês, que foi uma foto tirada do satélite de nossa cidade. Bom, como a gente vê as coisas do alto, de cima, observe o desenho ao lado, a 3 posição da casa de Marcelo. E alguns amigos construíram com sólidos geométricos. Aí aqui tá a casa, 1, 2, 3 casas. Contorne a imagem abaixo, que representa a vista de cima dessas casas de forma mais aproximada e da realidade. Como é que você vai ver aqui de cima? É assim ou é assim? Imagina essas 3 casinhas juntas, olhar do alto. Quando você olha do alto, você vê assim, assim ou assim. Aí você vai circular. Complete com o nome do sólido geométrico. A casa amarela tem o formato que lembra aí vocês vão completar qual o formato cada casinha. Aqui, veja a planta ou mapa de parede do bairro onde Manuel mora. Aí aqui é a planta do mapa, vocês vão estar lendo e marcando direitinho aqui. Veja as principais regiões planas, o contorno, o nome e os elementos de cada uma delas e responda. Aqui, ó, vértice, lado, né? Então, vocês vão ver, vértice é cada pontinha, lado é cada pedacinho de reta aqui, ó, que forma. Então, vocês vão colocar aqui, quantos lados, quantos vértices. A mesma coisa aqui, quantos lados, quantos vértices. Quantos lados, quantos vértices. Bem facinho aqui. Qual a figura intrometida? Por quê? Vocês vão olhar aqui, qual é a figura intrometida e anotar aqui embaixo. Use uma régua e trace os contornos indicados. Vocês vão ligar os pontos para formar a figura geométrica. Traçando a circunferência e o circular, círculo, circunferência e do círculo, né? Atividade em grupo, tal, só que aqui não tem como fazer em grupo. Vocês vão estar lendo e fazendo aí. Essa página, nós temos aqui um desafio com os palitinhos. E vocês vão tentar fazer esse desafio em casa usando palitinhos iguais a esses de fósforo. E anotando aqui o que você achou do desafio. Nós vamos ver língua portuguesa. Continuar com a língua portuguesa. Qual a atividade de língua portuguesa? Palavra em jogo. A página 45, 46, 47, 48 e 49. Na página 45, separação de sílabas. Vocês vão escrever as palavras e separar a sílaba, depois anotar aqui. Quantas sílabas tem aranha? Vai colocar cada sílaba num quadradinho, depois escrever aqui. Leia as palavras dos quadrados a seguir. Missa e irritada. Escrevam as 2 palavras separando em sílabas aqui. A separação de sílabas é feita na escrita, corresponde à separação feita na fala. Separa as sílabas das palavras. Vocês vão separar. Praticamente essa página toda é separar as sílabas. Aqui, por que aprendemos a separar sílabas? Por que aprende? Para, na hora de escrever um texto, quando eu estou escrevendo um texto, eu chego num pedacinho da linha, eu tenho que separar a sílaba certinho, ó, paralelepípedo. Eu começo a escrever, só cabe pá, aí eu vou pôr um tracinho e continuar embaixo. Outra hora, a mesma palavra,
eu consigo escrever parar. Eu não vou espremer a palavra. Eu vou pôr o tracinho e continuar lá no comecinho da linha, da outra linha. A mesma coisa, mas eu não posso separar errado. Eu tenho que aprender a separar a sílaba para separar a sílaba aqui no final da linha corretamente. Tem gente que quer separar o E do L. O E do L, não pode. Se for, tem que pôr o tracinho e continuar lá embaixo. Só pode continuar a outra palavra lá no comecinho da outra linha, separando corretamente. Então, aqui, ó, faço o mesmo com as seguintes palavras. Trabalhador, chocolate, alimento e cachorro. Do jeito que nós fizemos aqui, vocês vão fazer aqui. Como é que é? Eu posso atravessar a linha? Não. Quando chegou aqui, eu ponho um tracinho e continuo na linha seguinte. E assim por diante. Olha o texto aqui, ó. Lá estava a abelhinha e zangões. Separou certinho, ó. Um casal de serelepes, outro de caracóis. O coelho e a coelha, o pato e a pata, o sapo e a sapa. Isso sem falar naqueles que tinham chegado antes. Viu aqui na hora de separar? Não coube a palavra, eu não vou atravessar a linha. Eu vou separar a sílaba. Uma aluna copiou no caderno uma parte da história. A grande ideia. Observe a maneira como ela separou as sílabas das palavras. Zangões, outro, sapo. Ela fez certo? Fez. Agora aqui, vocês vão completar esse texto. Não vai caber aqui. Então, você vai separar a sílaba aqui, ó, pra caber certinho. E tem que fazer certinho. Essas palavras vocês vão completar o texto e corretamente na hora de escrever. Não precisa espremer a palavra aqui e nem precisa ultrapassar a linha. Memória em jogo. Tente memorizar o trava-língua abaixo, depois brinque com o colega. No caso, vocês vão brincar com o irmão de vocês, para ver se vocês conseguem falar rapidinho esse trava-língua. É uma brincadeira só. Na página 261, veja se você consegue escrever esse trava-língua sem olhar. Então, vocês vão decorar, aí depois vocês vão escrever. Ou então, se não conseguir decorar, pede a mamãe para fazer um ditado para vocês, tá bom? Vamos criar um sapo que você pode fazer coachar. Aqui está ensinando a fazer um sapinho para vocês brincarem também, tá bom? Que é uma brincadeira que vocês vão fazer. O que é que estudou, né? Leitura, interpretação, produção, frases, separação de sílabas, participação. Aqui mesmo é só uma dica do que estudou, indicando o livro que vocês podem estar lendo, Papo de Pato, né? Vocês podem estar pesquisando aí e ler esse livro. Beijinhos e até a próxima aula.